no Brasil é a representação de Jesus na Terra. Ela entende isso. Assim como eu, quando eu era da congregação, eu também entendia que a CCB é a própria representação de Jesus. Que nós, quando nós, todos os dias, no caso, nós temos que ir lá visitar Deus. Nós temos que ir lá visitar Deus, nós temos que levar para Ele um sacrifício, que no caso seria as nossas obras, seria o nosso louvor. A gente tem que ir lá entregar um presente para Ele, agradar Ele, para que Ele possa servir uma palavra para nós. E ela entende que todos os dias nós temos que ir lá buscar uma resposta dele sobre alguma coisa da nossa vida. Só que Jesus ensinou isso? Tem algum trecho na Bíblia falando, nos 4 evangelhos, falando Jesus ensinando para as pessoas na montanha, enfim, ensinando para as pessoas, vai lá no templo de Jerusalém, oferece um sacrifício para Deus e vá, aproveita e busca a palavra sobre alguma coisa da sua vida. Tem algum trecho na Bíblia? Coloca nos comentários, por gentileza, se tem algum trecho na Bíblia, Jesus falando para as pessoas, ó, vai lá no templo de Jerusalém, oferece o seu sacrifício, a sua oferta, tenta agradar a Deus lá cantando uma música, cantando um hino, contando obras lá dentro do culto, e busque também uma resposta sobre se você pode casar, com quem que você vai casar, comprar, viajar, construir, fazer visita. Tem algum trecho na Bíblia que fala sobre isso? Nos 4 evangelhos, Jesus falando? Coloca nos comentários, por gentileza. Ela entende dessa forma, que nós temos que visitar Deus lá no templo. Tá certo? Então vocês vão colocar nos comentários aí se tem algum trecho na Bíblia falando sobre isso. Na Bíblia não, nos 4 evangelhos, Jesus ensinando, que era o próprio Deus aqui na Terra, tá? Vamos lá, gente. Então, vamos começar aqui com o nosso vídeo. Eu vou adicionar na tela aqui, ó. Com uma pessoa que Eu vou dar um pause aqui, ó. Eu vou colocar aqui alguns trechos do vídeo dessa irmã aqui, tá? Essa irmã, o nome dela é Edna, eu tenho acompanhado os vídeos dela, não coloco comentários, eu acho que eu cheguei a colocar um comentário ou outro lá. Mas nós vamos analisar primeiro o vídeo dela, para saber se esse vídeo aqui que ela fez contém ou não contém as palavras, os ensinos de Jesus. Beleza? Então vamos lá, gente. Deixa o like e compartilha o vídeo. Então, bora lá. Então, os trechos que eu peguei aqui que são mais importantes para mim, para minha análise, tá? Os trechos são, vamos pegar aqui primeiro, bem no início, aqui, ó, bem no início do vídeo, olha só o que ela falou aqui, bem no início. Gente, eu acho que esse é o vídeo mais difícil que eu vou gravar. Já comecei várias vezes, não consigo. Mas vamos lá. A nossa fé, ela tem que estar fundada firmemente na palavra de Deus, nas escrituras sagradas, e a gente tem que confiar que Deus não erra e que o Espírito Santo não faz confusão. A gente tem que estar firmado que a palavra é fiel e verdadeira e que Deus faz tudo perfeito. Tá aqui. Então, a irmã tá fazendo uma afirmação, tá? E isso está alinhado com as palavras de Jesus. Jesus enfatizou a importância de ouvir e praticar suas palavras, comparando-a a construir uma casa sobre a rocha. Lucas capítulo 6, verso 47 ao 48. Então, a confiança inabalável na fidelidade e perfeição de Deus é a base da fé que ele ensina. Pronto. Aqui, nesse pequeno trecho, nós já pararíamos com qualquer tipo de crítica. Eu não iria criticar em nada. Se eu sendo cristão, por exemplo, eu não iria criticar essa irmã em nada, porque ela afirmou algo que Jesus falou aqui. A fé inabalável. Mas por que existe uma crítica contra essa irmã? Não é porque ela deixou de crer em Jesus Cristo.
é porque ela deixou de crer na congregação cristã no Brasil. O primeiro posicionamento dela foi a crença dela, a fé inabalável em Deus, em Cristo. Pronto. Mas ela hoje está sendo criticada não só pela Rosângela, mas tem uma outra irmã aí. Ela está sendo criticada. Não é porque ela deixou de ser cristã. Não, ela não deixou. Ela está sendo criticada porque ela deixou de acreditar na congregação cristã no Brasil. Tá? Então vamos lá, continuando aqui. Então, o segundo trecho aqui é a 1 minuto desse vídeo. 1 minuto. É logo em seguida desse ponto aqui. Vamos lá. Por mais que às vezes a gente não entenda o porquê que certas coisas tiveram que acontecer, a gente tem que crer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Até às vezes as coisas ruins que acontecem na nossa vida, porque o Senhor deixou nas Escrituras vários exemplos que não é pelo tamanho da nossa fé que a gente vai deixar de ter prova, dificuldade, assim como Deus permitiu na vida de Jó. Ele perdeu tudo que ele tinha. Bom, aqui eu vou um pouco mais além dessa irmã. Eu vou um pouco mais além. Que a chuva, ela cai sobre os justos e os injustos. Então, o amor de Deus, ele está sobre os justos e os injustos. Mas Deus, ele não vê injustiça. Quem vê injustiça somos nós, que nós estamos debaixo do pecado. Segundo a religião cristã, nós estamos debaixo do pecado. Para Deus, por causa de Jesus, ele não nos vê mais sujo. Por causa de Jesus. Agora, entre nós, aqui, neste mundo, nós somos pecadores. Segundo a fé cristã, nós todos temos pecados. E quem disser que não tem pecado aqui nesse mundo físico, biológico, é mentiroso. Entendeu? Então, segundo a fé cristã, é assim que se baseia. Então, a chuva, ela cai para o justo e para o injusto. Ou seja, o amor de Deus, ele está sobre todos. Deus não faz acepção de pessoas. Somos nós que fazemos, porque nós estamos debaixo do pecado. E o certo é não fazermos acepção. Tá? Então, vamos lá, continuando. Então, embora a citação direta seja de Romanos 8, 28, que ela fez aí, o princípio é profundamente cristão e ecoa o ensino de Jesus sobre confiar na providência do Pai Celestial, que cuida mesmo dos pequenos detalhes, que está escrito em Mateus capítulo 6, versos 25 ao 34. Então, Deus, ele cuida até dos pequenos detalhes. Certo? Então, esse ponto é um ponto importante, que ela aqui, ela está alinhada. Ela está totalmente alinhada com a fé cristã. Mas por que a irmã Rosângela está criticando ela? Porque ela deixou de crer na congregação cristã no Brasil e não em Jesus Cristo. Aí, eles vão dizer que eles não são idólatras da placa Congregação Cristã no Brasil. Mas eu estou mostrando para vocês que essa irmã, ela está alinhada com o que está escrito na Bíblia, e a irmã Rosângela, ela está dizendo que essa irmã aqui... depois eu vou colocar aqui o vídeo da irmã Rosângela. Depois eu vou mostrar aqui para vocês. Vamos lá. Então, 1 minuto e 49 segundos. Presta atenção aqui nesse pequeno trecho, olha só. Perdeu seus filhos, mas ele não negou a fé. Por mais que ele ficou inconformado, por mais que ele não entendia, mas Deus falou com ele, Deus mostrou para ele que Deus está no controle de tudo e Deus faz do jeito que quer na nossa vida. Então a nossa fé tem que estar firmada que Deus sabe o que está fazendo na nossa vida. Pronto.
Então tá aqui, ó, outro pequeno trecho onde ela falou que a nossa fé tem que estar firmada em Deus e assim por diante. Então ela está alinhada com Jesus, porque em Lucas capítulo 18, verso 1 ao 8, que está escrito aqui, Jesus ensinou sobre a perseverança na fé e na oração, mesmo em meio a tribulações. A história de Jó é um arquétipo bíblico, ou seja, é uma história fictícia, tá? Foi criada possivelmente por Moisés, tá? Então é um arquétipo de alguém que mantém a sua integridade e fé, apesar de provações extremas, um espírito que Jesus encoraja. Maior fé do que Jó, a história fictícia de Jó, maior fé do que ele foi a fé do próprio Jesus. A fé de Jó foi uma fé inabalável, mas a fé de Jesus foi a fé que nos trouxe perdão e salvação. Conforme Paulo disse nas suas cartas, que trouxe a reconciliação. Né? Colossenses 1:20, 1 Coríntios está escrito sobre a reconciliação das coisas visíveis e invisíveis. Tá bom? Então, vamos lá. Então, já trouxe aqui esse trecho. Agora vamos para os 5 minutos desse vídeo. 5 minutos, 13 segundos. Olha que interessante, ó. 5 minutos, 13 segundos. Vamos lá. Então, essa irmã aqui, ela perdeu a fé na congregação cristã no Brasil e hoje ela tem a fé somente em Deus e em Jesus Cristo. Tá certo? Então, e ela está recebendo uma série de retaliações aqui do pessoal da congregação. Por quê? Porque o pessoal da congregação são idólatras da placa CCB. Então, vou colocar aqui o próximo trecho, olha só. Desde criança, só sofrimento. Uma voz falou dentro do meu coração. Até hoje você teve tristeza, mas amanhã você terá alegria. E aquilo preencheu meu coração. Então, olha que frase interessante. Então, uma voz falou dentro do coração dela. Então, não falou na CCB, não falou lá na instituição, falou dentro do coração dela. A da consciência dela. Entendeu? Uma voz falou com ela. Isso é importante. As pessoas da congregação, elas acham que é na CCB que Deus fala. Não. Lá é a consciência do ancião que fala com você. Agora, Deus, ele fala no teu coração. Ele fala com você. Ele não precisa de intermediadores. O único intermediador, na verdade, é Cristo. Ele não precisa do ancião. Essas pessoas da congregação cristã no Brasil, elas vão na congregação. Se não tivesse ministério na congregação cristã no Brasil, quem iria falar com esse povo? Agora pergunto para vocês, na congregação, quem são os intermediadores entre os homens e Deus? É o ministério. Se não tivesse o ministério, Deus da CCB não falaria com o povo. Vocês estão entendendo isso? Por isso que os anciãos se sentem deuses. Fazem tópico de ensinamento, colocam regra na vida particular das pessoas. Até na vida sexual colocam regras na vida das pessoas. Vocês estão entendendo isso? Tá? Então, se não tivesse ministério da congregação, Deus falaria com aquelas pessoas? Não falaria. Deus só fala com aquelas pessoas. Deus só fala com aquelas pessoas porque existe ministério. Então, a única forma daquele povo chegar até Deus para conversar com ele, precisa primeiro ministério. Precisa primeiro entregar as orações nas mãos do ministério, ter coleta, porque se não tiver coleta, não tem igreja, não tem ministério, então a congregação ela só funciona porque tem dinheiro. E Deus só se manifesta na congregação, segundo a crença, porque tem o ministério. Porque se você, CCBano, chegar até o ancião e falar para ele assim, ancião, Deus me revelou para ir numa missão lá no Nordeste, só que eu preciso de um dinheiro para poder ir lá no Nordeste. Sabe o que ele vai falar para você? Ele vai falar assim, ore a Deus, porque o mesmo Deus que te revelou é o mesmo Deus que vai te levar até lá. Agora, o diácono, o ancião, pede dinheiro pro povo para poder fazer as missões deles.
Eles não deveriam orar? Não, eles pedem dinheiro para o povo, para fazer as missões deles. Então, você não tem valor nenhum na congregação. Deus não fala com você. Porque se Deus falasse com você, eles, por exemplo, são totalmente contra movimento de oração. Por que eles são contra? Porque eles acham que aquele movimento de oração é uma rebeldia contra o ministério. Eles acham que aquelas pessoas que estão se juntando ali para fazer aquele movimento de oração, elas estão se juntando para poder julgar a palavra que sai do púlpito, porque eles, os anciãos, eles entendem que Deus só fala só atrás de uma tribuna. Agora aponta para mim qual é o trecho na Bíblia onde consta que Jesus ele precisou de um púlpito para pregar. As maiores pregações de Jesus foi lá no topo da montanha. Vamos continuar? Então vamos lá. Jesus ensinou sobre a perseverança na fé e na oração, mesmo no momento de tribulação. Lucas capítulo 18, verso 1 ao 8. A história de Jó é um arquétipo, inclusive até já falei aqui, né? Mantém a sua aprovação, integridade em Deus, apesar das provações extremas, um espírito que Jesus encoraja. Então essa irmã, até o presente momento, ela está totalmente alinhada com a fé cristã. Mas por que ela está recebendo tanto julgamento assim? Por que as pessoas elas estão julgando essa irmã? Porque ela está pensando agora em cortar o cabelo? Porque agora ela está pensando em passar um esmalte na unha, por exemplo? Porque agora ela está pensando em ler livros, estudar alguma coisa diferente? Ela está pensando em fazer algo diferente da sua vida? Mas isso é perder a fé em Deus, em Jesus Cristo? Será? Vamos lá. Então, continuando aqui, ó. Então,